Olá, seja bem-vindo ao Resumo Cast. Hoje sobre o livro A Culpa Não É do Canal, esse livro aqui. E o autor do livro, o Denis Wojnowski, está aqui comigo, vai se apresentar daqui a pouquinho. A gente está aqui no Clube Itaú, as pessoas têm perguntado sobre onde é que estamos gravando os episódios da temporada 5 do Resumo Cast, aqui no maior hub de inovação, com 400 startups, o maior hub da América Latina, e que traz inovação. A gente traz assuntos relevantes aí para empreendedorismo, para startups. Então, para conhecer mais sobre os nossos programas também, vá lá em resumocast.com.br. E hoje a gente vai falar sobre vendas indiretas, Denis. Grandes erros, 30 grandes erros de vendas indiretas. E o Denis, ele se formou em engenharia elétrica pelo Centro Universitário FEI, trabalhou por 14 anos na Nortel, empresa canadense referência em vendas através de canais, e então passou por outras importantes empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. Em toda a sua carreira sempre houve um ponto em comum: cuidar de canais indiretos. E em outubro de 2020 lançou o seu primeiro livro, Via Indireta, pela editora Labrador. Em março de 23, o livro ganhou uma versão em espanhol, lançada de forma independente, e hoje a gente está aqui para falar do lançamento recente. A culpa não é do canal, Denis. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Tudo bem, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. É uma alegria. Muito bom. Explica para as pessoas, Denis, o que é vendas indiretas. Depois eu quero saber a mensagem central do livro. Tá legal. Todo mundo se assusta, né? Às vezes eu falo, eu trabalho com vendas indiretas, a pessoa arregala o olho, fala, meu Deus, o que é isso, né? Mas a gente não se dá conta que a grande maioria, imensa maioria de tudo que a gente compra através de uma venda indireta. É muito raro o que a gente compra direto do fabricante, né? Um exemplo, talvez o mais clássico da venda indireta, é quando a gente vai comprar um carro na concessionária. Quando a gente vai comprar um carro, a gente não vai no fabricante do carro, né? A gente vai na concessionária que representa aquele fabricante. Essa concessionária nada mais é do que um canal indireto. E quando a gente está comprando o nosso carro na concessionária, a gente está fazendo uma compra indireta, né? Eles estão fazendo, o fabricante está fazendo uma venda indireta, ou seja, quando não é do fabricante, direto para o consumidor. Quando você vai na padaria comprar um pãozinho francês, é uma compra direta, né? Porque o pãozinho foi fabricado ali mesmo e você vai lá compra direto do fabricante. Então, para dar uma definição aí bem simples da diferença entre os dois tipos de vendas. Mas uma torta que alguém deixou na padaria de outra empresa para a padaria distribuir, então a padaria passa a ser o canal nesse caso. Indireto, exatamente. Você vê, a padaria é uma empresa que faz tanto venda direta, quando está vendendo aquilo que é produzido ali, como a venda indireta, quando está te vendendo um pacote de leite, um pacote de, de manteiga. Entendi. E por que o pessoal acha que a culpa é sempre do canal? Isso é uma coisa muito típica em nós fabricantes, né? Acho que não vende por causa do canal. É aquela mania do ser humano, né? Quando tudo dá certo, méritos nossos. Quando alguma coisa dá errada, vamos arrumar alguém para colocar a culpa, né? Então, a culpa não é do canal, na realidade é uma provocação a nós fabricantes. A minha vida inteira trabalhei em fabricante. É uma fabricante hoje? É uma fabricante. Posso falar, eu trabalho na Click, é uma empresa de integração e analítica de dados. Mas a minha vida inteira eu trabalhei em fabricantes que vendem com um modelo indireto de vendas, né? No mundo de tecnologia é muito comum as vendas indiretas. Então isso aqui, a culpa não é do canal, é uma provocação. É uma coisa que quem está num fabricante com certeza já ouviu muitas vezes. Sim. Ou até já falou muitas vezes. Tem algum case das tuas passagens aí por empresas? Olha, um case não, mas assim, tem que eu me lembre agora, né? Mas tem muitas situações em que, na realidade, nós, como fabricantes, não damos a ferramenta que o canal precisa para fazer o trabalho dele.
Então, às vezes, é muito comum você falar, esse canal não me ajuda em nada, esse canal está mal treinado, não sabe vender os meus produtos. Primeiro, a gente tem que saber que existe aí uma questão de tempo. Eu, como fabricante, eu trabalho 100% do meu tempo com o meu produto. O canal, ele representa várias marcas, canal tradicional. Então, já tem aí uma questão. Bom, eu dedico 100% do meu tempo aos meus produtos, o canal não. Então, naturalmente, eu já vou ter uma tendência a saber mais do que o canal, né? E outro ponto é que, muitas vezes, o próprio fabricante não tem um portal de canais adequado, onde os canais encontrem facilmente as informações, não provê os treinamentos que o canal precisa para fazer o seu trabalho, ou seja, para nos representar. E esses são os erros que você fala no livro. Alguns deles. Qual é o maior erro? Tem ordem, sim, o mais Não tem ordem. Não tem ordem, Gustavo. É mais frequente. Não, tem alguns que eu posso te citar, assim como, digamos, o episódio que deu origem à série, né? Eu acho que um dos mais graves é tratar o canal como subordinado, né? O fabricante, infelizmente, tem uma certa arrogância, né? Ele acha que, por ele ser o detentor da tecnologia, por ele ser o dono dos produtos, ele tem o poder hierárquico sobre o canal. Então, ele tem pode... algum exemplo mais específico para a gente tangibilizar? Em qualquer fabricante, né? Por exemplo, você vê as empresas que eu trabalhei, que trabalham com alta tecnologia. Trabalhei, por exemplo, numa empresa de PABX. Na época, lá atrás, que os PABX ainda existiam. Nem sei como está esse mundo hoje. Poxa, era na época uma tecnologia de ponta. Quando surgiu o IP, a tecnologia IP, a gente foi uma das primeiras empresas que implementou um PABX IP. Poxa, era o suprassumo da tecnologia. Poxa, eu sou o detentor dessa tecnologia. Você só tem o trabalho de vender. É fácil, né? Vai lá e vende. Então, é muito comum esse tipo de coisa acontecer no nosso ecossistema. Entendi. E o fabricante, o que acontece? Ele acaba não empatizando ali com os desafios, objeções do cliente, e ele acha que ele não deve ajudar a superar os desafios, é isso? Na realidade, muitas vezes, ele acha que o canal deveria saber daquilo, né? E, na verdade, se ele não oferece as ferramentas, o canal não vai saber, né? E aí, eu falei do erro de tratar o canal como subordinado, que eu acho um dos maiores erros. Daí decorre outro erro. O canal sente que ele não tem as ferramentas corretas para poder fazer o trabalho dele bem feito. Aí o que ele faz? Ele vem reclamar com o fabricante, ou ele vem argumentar, vem falar, né? E aí vem outro erro. O fabricante não ouve o canal, né? Então esse outro erro, não escutar o canal. É outro erro. Tá aqui no livro também. Tá aí no livro também. Eu acho engraçado, curioso, Gustavo, que muitos fabricantes pagam uma nota de consultoria para a consultoria dizer o que está acontecendo de errado no ecossistema ali de vendas indiretas. Sendo que muitas vezes a resposta está em ouvir os canais, né? E eu gosto de enfatizar o seguinte: quando o canal reclama, né, a gente tem a mania de falar assim, aquele canal é muito reclamão, só sabe reclamar. Mas olha só que interessante. O canal é parte do negócio. Se a coisa não está indo bem, não está indo bem para ele também, porque ele depende que a coisa ande para ele vender. Então ele não está reclamando para te perturbar, não está reclamando porque ele é chato, ele está reclamando porque ele está genuinamente interessado em fazer com que a coisa seja resolvida, para ele poder vender mais, né? E outra coisa, esses canais, a grande maioria dos canais, trabalham com várias marcas. Ele não trabalha só com a minha marca. Muitas vezes o canal trabalha até com o meu concorrente. E está tudo bem. Assim funciona o ecossistema. Então, quando ele está reclamando de uma coisa que você está fazendo mal, fabricante, muitas vezes ele está baseando esse comentário numa outra coisa que um outro fabricante com o qual ele trabalha, muitas vezes o teu concorrente, faz bem. Então, você aí, ouvindo o canal, você ainda está de quebra, fazendo um benchmark do que as outras empresas estão fazendo bem. Legal. Né? Tem algum exemplo de algum produto? Ou algum case que você conhece? Não, olha, eu não sei se é bem um case, né? Mas assim, eu sempre fui tido pelos meus colegas como uma pessoa muito paciente, né?
Denis, você ouve demais, você dá muita bola pros canais, né? Pô, Denis, você precisa de uma estátua lá embaixo, né? Na saída da empresa, né? Mas isso eu não faço por ser bonzinho e os meus colegas que também fazem, eu faço por interesse. Porque eu quero ouvir o que está errado para consertar. Porque se ele vender mais, eu vou ganhar mais comissão e vai ser bom para todo mundo, entende? Entendi. Né? E algum outro erro, assim, mais crítico? Tem vários. Olha, tem um que eu dou muita... Tem um que talvez não seja nenhum dos mais importantes, mas eu acho muito engraçado. Que brasileiro tem a mania de achar que pelo simples fato de ter nascido no Brasil, já nasceu com um nível intermediário de espanhol, né? A gente pergunta para uma pessoa que nunca estudou espanhol. Ninguém é básico, ninguém é iniciante. Não. Não nasceu numa família que fala espanhol, não estudou espanhol, não viveu no país espanhol. Pergunta para o brasileiro, você fala espanhol? Ele vai falar assim, eu entendo, eu me viro. Se vira nada. Não se vira, né? Eu sempre falo, para falar espanhol e para entender espanhol, você tem que... Ou você foi criado numa família, pai, mãe, espanhóis ou latinos, e você cresceu falando, ou você morou num país de língua espanhola, ou você estudou espanhol numa escola. E sabe por que é tão importante falar espanhol na nossa área, na área de tecnologia? Que grande parte das empresas que têm o escritório aqui em São Paulo, porque São Paulo é a maior cidade da América Latina, muitas vezes esse escritório não é o escritório Brasil, é o escritório Latam. Entendi. Né? Na empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, todo mundo fala espanhol, escreve espanhol, né? E tem que ser assim, né? Então a pessoa, o gerente de canais, a pessoa que lida com canais indiretos e que não fala espanhol hoje está perdendo uma grande oportunidade. Entendi. Né? Então, assim, talvez não seja um dos maiores, mas é um que eu me divirto muito. Outro... Então esse seria um erro pessoal de não conseguir se comunicar em espanhol se for trabalhar com vendas indiretas e canais aqui. Além do sujeito perder... Inglês, não? Sim, mas inglês já é dado por certo, né? A gente nem questiona mais. Tem ponto final. É que muita gente menospreza o espanhol, né? E aí o que acontece? Chega o cara da Colômbia e fala assim... E aí não é um erro só do profissional, é um erro da própria empresa. Chega um cara da Colômbia, da Argentina e fala assim... eu estou precisando de um prospecto da empresa, de uma apresentação do produto em espanhol. Tem? Não tem, só tem em inglês. Poxa, você, fabricante, quer vender na América Latina ou não quer vender na América Latina? Se você quer vender na América Latina, o mínimo que você tem que fazer é distribuir o teu material, dispor o teu material na língua dos clientes que vão comprar o teu produto, né? Então, assim, essa questão do espanhol é uma coisa que parece bobagem e pega muito. Quer ver outro erro, já que você me perguntou de maiores erros? Regras não claras e subjetivas. Isso é uma coisa que eu brigo muito, sempre briguei em todas as empresas que eu trabalhei. E no livro eu dou um exemplo do esporte, da bola na mão, no tênis e no futebol. No tênis, a bola, o cara tá jogando com a raquete, por alguma razão bate a bola na mão ou em qualquer parte do corpo de um jogador. Imediatamente para o jogo, é ponto do adversário. Mas ele estava se defendendo de uma bolada. Não importa. Bateu, é ponto do adversário. Mas estava muito perto. Não importa. É ponto do adversário. Mas foi uma bolada muito forte. É ponto do adversário. Acabou. E no futebol, Gustavo? Bola bateu na mão do cara dentro da área. E aí? Estava muito perto, estava muito longe. Primeiro bateu na cabeça, depois resvalou no braço. Era o braço de apoio. Não, ele estava aumentando o diâmetro do corpo. Vai pro VAR. Virou subjetivo. Aí, lascou. Então no futebol não é clara a regra. Não é clara. Ela é pouco clara, porque a maioria das pessoas não conhece exatamente qual é a regra, até porque é muito complicada. E é subjetiva. Depende da interpretação de quem observa, de quem lê. Isso muitos fabricantes fazem nos seus programas de canais.
colocam regras muitas vezes complicadas, que a pessoa muitas vezes só divulga o programa em inglês, já começa por aí, ou seja, já tem uma dificuldade natural envolvida. Aí não está bem escrito, aí é complicado de entender. Rapaz, aí é um drama para nós, gerentes de canais, depois lidar com a situação, porque um canal entende de um jeito, outro canal entende de outro jeito. Aí o que nós falamos, os fabricantes? A culpa é do canal. Do canal, Quando não que é o é. título do livro. Quando não é. Quando não é. Então, Gustavo, no livro eu procuro trazer vários desses exemplos práticos. Eu cito no livro várias frases de personalidade sobre erros, né? E tem uma que eu gosto muito, não vou me lembrar de quem, que diz assim, aprender com o próprio erro é muito bom, mas aprender com o erro dos outros é muito mais divertido. Então nesse livro eu estou oferecendo aqui 30 erros que eu já cometi todos, ou quase todos, para quem trabalha com vendas indiretas poder prestar atenção. Opa, olha só, é verdade, eu não tinha notado nisso. Eu não devia fazer dessa forma. Né? Então, e aí já podemos falar sobre quem é o livro. Podemos. Então o livro é para fabricantes e pessoas que vendem para canais. Os colaboradores que estão em contato direto com o canal, fala para quem é o livro. No nosso mundo das vendas indiretas, Gustavo, você sabe, existe a figura do gerente de canais, né? Então, todo fabricante que trabalha com venda direta tem um ou vários gerentes de canais que cuida justamente dessa interface entre fabricante e canal. Então, certamente, o primeiro público-alvo é essa pessoa. Mas eu tenho um colega que tem uma frase que é muito bacana, ele fala assim, Denis, quando a gente trabalha numa empresa que vende indireto, todo mundo é um pouco gerente de canais. Por quê? A pessoa de faturamento vai lidar com o canal na hora de faturar. A pessoa de contas a pagar, de contas a receber, a pessoa do marketing vai lidar. Todo mundo vai se relacionar com a sua contraparte no canal. Então, de uma maneira mais abrangente, é para todo mundo que está envolvido nesse sistema de relacionamento com os canais. Entendi. E vamos explorar erro. O pessoal gosta de saber, de aprender o erro dos outros. É verdade. Conta algum outro case aí de erro crítico. Vou contar. O meu livro está dividido em 4 partes. Os erros que acontecem antes mesmo da relação começar, quando o fabricante está ainda na fase de recrutamento de canais, né? Depois a segunda parte é no início da parceria, que é um momento crucial que a gente tem que dar uma atenção super especial na relação. A terceira parte é quando o avião já está em velocidade de cruzeiro, ou seja, é a manutenção da parceria. E a quarta parte é, caramba, seguir toda a cartilhinha de canais, mas errei. E agora, o que eu faço quando eu errei? Então, indo para a primeira parte, muitos de nós fabricantes, né, e eu fiz questão de escrever esse livro na primeira pessoa do plural, nós, porque eu estou envolvido também nesses erros. Né? Eu não quero parecer que eu sou um professor que sei tudo e você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, eu tenho que me policiar diariamente para não cometer esses mesmos erros que eu estou falando aqui. Né? Então, nós, fabricantes, muitas vezes não damos a atenção que o processo de recrutamento precisa. E saímos recrutando canais, porque o diretor comercial é meu amigo. Aquela empresa está tendo muito sucesso com outro fabricante, vamos recrutar, vamos trazer ela para nós. Então, muitas vezes a gente recruta, a gente assina contrato com canais sem ter uma missão clara para aquele canal. O que aquele canal vai fazer no nosso ecossistema? Qual é a lacuna que tem no nosso ecossistema que aquele canal vai cobrir? Eu estou com pouco canal em São Paulo e eu preciso de mais um canal em São Paulo. Tem que ter porquê. E muitas vezes a gente sai recrutando. Eu até dou
até dou um exemplo do jogo de buraco, né? No jogo de buraco tem aquele que a gente fica bravo quando o cara que tá antes da gente é um lixeiro, né? Aquele, não sei se você joga buraco, é aquele cara que pega todas as cartas, no fim das contas ele tá com um leque de cartas, a outra pessoa bate e ele morre com aquele montão de cartas, né? Acho que não é uma analogia muito boa, eu não tô querendo chamar os canais recrutados de lixo da mesa, né? Mas é mais ou menos assim, o cara tá comprando sem ter uma finalidade para aquele jogo, né? Entendi. Então, assim, é a mesma coisa que quando uma empresa vai recrutar um funcionário. Aquele funcionário vai vir para fazer isso, isso e isso. A gente tem que ter o cuidado de, quando a gente vai recrutar um canal, ter esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo. O que aquele canal vai vir fazer no nosso ecossistema? Sim. Agora são 30 erros, né? Muito erro. É bastante erro. E é uma indústria que deveria dominar o seu jogo. Por que você acha que esses erros acontecem? Por hábito? Cultura organizacional? Fazer as coisas da mesma forma há muitos anos, vai se acostumando? Olha, eu espero, se eu estiver falando muito, você me corte, porque esse é um tema que eu adoro. Isso é uma coisa que eu adoro falar sobre. Bom, eu estou completando esse ano 30 anos de formado, 30 anos que eu trabalho com canais. E eu fui começar a dar bola para estudar sobre canais, estudar mesmo, quando em 2014, de 2012 a 2014, eu estava fazendo mestrado no INSPER. Eu falei assim, bom, eu tenho que fazer um trabalho final do mestrado, então eu vou unir o útil ao agradável. Eu trabalho com canais, eu vou fazer um trabalho final sobre algo relacionado. Aí eu escolhi o tema conflito de canais, né? E aí, Gustavo, eu fiquei de boca aberta quando eu vi a quantidade de professores de Harvard, de Cambridge, de Oxford, que estudam, que escrevem, que dedicam uma vida a estudar as vendas indiretas. Sim. E eu fiquei pensando aqui, pensando em mim e nos meus colegas de profissão. Caramba, a gente não dá bola para estudar. Tem um gargalo essencial no negócio. Como que um gerente de canais chega na posição? Normalmente ele trabalha numa empresa que vende indireto e de repente ele se vê ali como gerente de canais, mas ele não fez nenhum curso, até porque praticamente não tem. Ele não leu nenhum livro a respeito, né? Então, aí vou para responder a tua pergunta, eu acho que é uma culpa nossa, né? Eu acho que a gente realmente estuda pouco sobre um tema tão importante, né? É claro que esse tema da gestão de canais não é um tema matemático, não é um tema que você tem um protocolo para tudo que vai acontecer. Tem muito de feeling, tem muito de experiência, né? Tem muito de conhecimento do mercado, mas não é só isso, não é só feeling. A gente tem que ter uma base conceitual até para que os nossos feelings sejam melhores, né? Então eu acho que é isso, Gustavo, e parte da minha luta, vamos dizer assim, entre aspas, com os livros que eu escrevo, com os meus posts no LinkedIn, é tentar incentivar os meus colegas que estão no mesmo barco que eu a lerem mais, estudar mais, fazer como os médicos fazem, né? Os médicos estudam muito, papers, esses estudos acadêmicos que são feitos. Então tem toda uma literatura nesse domínio de canais. Praticamente nada em português. Entendi. Em português, assim... Agora, tanto é que no meu primeiro livro, toda a bibliografia foi de materiais escritos em inglês. E o que você está vendo de ferramentas tecnológicas, inteligências artificiais, tecnologias entrando para revolucionar esse domínio e melhorar o relacionamento de canais? Muito. Eu acho que a inteligência artificial generativa pode nos ajudar muito, né? Porque ainda tem muito de trabalho braçal que a gente faz, né? De escrever artigos, de escrever convites, manuais, de resumir, né? Suporte ao canal. E tudo isso, a inteligência artificial, principalmente a generativa,
vem para nos ajudar. E nos produtos em si, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela já tem uma área totalmente dedicada a desenvolver a parte de inteligência artificial nos nossos produtos. E a maioria das Pode empresas... dar alguns exemplos? A gente é curioso. Não, Sobre a nossa empresa, ela, por exemplo, ela disponibiliza um software para você fazer análise de dados, né? Então, por exemplo, antigamente, nas versões anteriores, você tinha que construir o seu próprio gráfico, você tinha que decidir qual era a melhor maneira de visualização. Hoje em dia, você escreve lá, quero um relatório comparando vendas do Brasil com vendas da Argentina. Em português, com a tua linguagem do comum, a inteligência artificial já põe o gráfico na melhor posição, o melhor formato, nas cores. Se você não gostar, você pede para ele fazer outro. Então, aí usou a visualização para possibilitar que os gestores façam uma melhor leitura em tempo real do que está ocorrendo naquele gargalo ali do negócio. E isso que eu estou falando, que a gente falou, né, agora há pouco, do inglês e do espanhol, que todo mundo precisa saber, a gente acabou de falar de duas coisas que todo mundo precisa saber: dados e inteligência artificial. Muito né? bom. E faz um desafio para quem está nos acompanhando e trabalha com gente de canais, ou trabalha com relacionamento de canais, para que ele se dê conta de alguns erros ou alguma coisa que pode estar fazendo de errado. Eu gostaria de fazer um convite, assim, até antecipando. Eu escolhi duas frases, né, de camiseta. Uma das frases que eu escolhi foi vendem direta, um modelo para os fortes. Então eu entendo bem... Já antecipou a frase de camiseta. Não, mas tem outra. Direta. Venda indireta, um modelo para os fortes. É para qualquer um. Porque é mais difícil, é mais complexa. Tem que ter muita paciência, porque envolve muito relacionamento, muito stakeholder, muita gente envolvida, mas eu estou no mesmo barco, né? Então, assim, através do livro eu disponibilizo aí, eu até evito falar os 30 maiores erros, né? Porque eu falo assim, poxa, quem sou eu para fazer uma escala de erros? Mas eu garanto que são 30 grandes erros importantes que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não cometer esses erros, a gente já vai ter aí um bom caminho andado para ter uma relação saudável e ter sucesso na relação com os nossos canais. Isso se traduz em faturamento, lucro, margem. Que é o objetivo número 1, né, de toda empresa. Legal. E qual é a outra frase? A outra frase não é minha. Você sabe que eu tive uma diretora há muito tempo atrás. A gente trabalhava numa empresa que tinha muito conflito de canais. Muito canal brigando entre si, brigando com a gente por causa de oportunidades, né? De registro de oportunidade. Não, esse cliente é meu, não é do outro. A gente ficava maluco. E essa diretora, ela falava assim, olha, eu não vou contratar mais engenheiro, administrador para trabalhar aqui comigo na minha equipe de gerente de canais. Eu vou contratar psicólogos. Porque eu estou precisando de psicólogos para entender essa turma toda, né? Então, em homenagem a ela, eu escolhi uma frase do Freud, do pai da psicanálise, que é assim, de erro em erro, toda a verdade vai sendo descoberta. Muito bom. Né? Ou seja, aquela ideia de que errar é normal, faz parte do caminho, conforme você vai errando, você vai descobrindo o caminho certo, até que, como diz o Freud, toda a verdade é descoberta. Muito bom. Muito bom. Denis Wojnowskis. Isso aí. Denis, muito obrigado pela tua presença aqui. Puxa vida, eu que agradeço. Bate-papo aqui. Legal, eu adorei, muito obrigado mesmo. Deixa os teus contatos pro pessoal. Tem site do livro, tuas redes? Tem, olha, o meu nome é o único no mundo, então é muito fácil de me achar em qualquer rede, no LinkedIn, principalmente, que é a rede profissional. E eu tenho um site que é o meu nome, deniswojnowskis.com.br. Mas assim, acho que o caminho mais fácil é pelo LinkedIn mesmo. Põe Denis Wojnowskis, é o único. Bom, então obrigado. Denis Wojnowskis, a culpa não é do canal. 30 grandes erros que cometemos na gestão das vendas indiretas e como evitá-los. Isso aí. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse episódio do Resumo Cast.
aqui no Cubo Itaú, com mais de 400 startups, o maior hub de inovação da América Latina. Lembrando que o Resumo Cast é Resumo Cast Ventures agora, e nós estamos com nossos programas de buildagem de startups. Temos startups, temos programas, somos uma edtech e temos também cursos e imersões, workshops. Então vai lá em resumocast.com.br, curte esse vídeo, aciona as notificações, comenta no vídeo qual é o próximo livro que você quer aqui no Resumo Cast e eu te vejo no próximo episódio.